Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais um dia. Hoje, quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, nós teremos o nosso estudo, mais uma vez, tratando acerca da pregação da Palavra de Deus. Nós tratamos sobre a importância da Palavra de Deus, da pregação da Palavra de Deus, 2 quartas atrás. Na quarta-feira anterior a esta, nós tratamos acerca de quem deve pregar a Palavra de Deus e o conteúdo desta pregação, como deve ser. E hoje nós iremos tratar de como podemos ou devemos ouvir a pregação da Palavra de Deus. Este é um estudo bastante oportuno, precisamos entender o que Deus quer para nós através da pregação da sua Palavra e nada melhor do que refletir acerca disso, que é o que nós iremos começar a fazer hoje, nesta quarta-feira. Já adianto que é bem possível que tenhamos uma segunda parte. Então, para início, eu quero dizer que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas são vistas na Bíblia como privilegiadas. A Bíblia descreve-as como felizes ou abençoadas. Veja esse texto em Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Pois vejam então que há uma bem-aventurança para aqueles que ouvem a pregação, a palavra de Deus, no caso aqui, texto de Apocalipse dizendo, e também o que guardam. Devemos lembrar que nesta época, quando o livro de Apocalipse foi escrito, no primeiro século, a falta de letramento que as pessoas possuíam era muita. O que eu quero dizer com isso? Nem todos sabiam ler e escrever. Então, na igreja era muito comum possuírem os leitores, pessoas que liam as cartas publicamente para que toda a igreja tivesse, então, acesso ao conteúdo do livro. Por isso que há uma bênção para aqueles que ouvem e também aquele que lê o que está escrito. Não se pode ignorar que existe um tom de urgência nessa bem-aventurança em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. O tempo está próximo. Essa advertência nos coloca todos na posição de uma pequena população de uma cidade que é advertida que está próximo o seu soterramento por algum tipo de avalanche, e de posse dessa informação, ou seja, que a destruição se avizinha, as pessoas precisam preparar-se para fugir. Exemplo disso é que esse é o mesmo tom que o autor do livro Peregrino inicia sua obra. Eu não sei quantos aqui já leram a obra O Peregrino, mas o protagonista desta ficção é um personagem chamado Cristão, e esse Cristão é advertido por um outro personagem chamado Evangelista, de que a cidade onde ele mora, onde reside, que chama-se Cidade da Destruição, esta cidade seria destruída, como o nome mesmo já sugere. Então o Cristão, ele foge da cidade da destruição, ou seja, o tom da carta de Apocalipse é esse mesmo tom que o autor da obra O Peregrino, John Bunyan, tenta imprimir aos seus leitores, e também é o tom que nós devemos ter. Nós estamos nos últimos dias, segundo as Escrituras Sagradas nos dizem, então nós precisamos ter muita atenção acerca daquilo que Deus fala em sua palavra. É por isso que não basta saber que a palavra de Deus deve ser pregada, que não basta também saber como deve ser pregada e por quem. Faz-se necessário saber como ela deve ser ouvida. E é disso que se trata nosso estudo de hoje, como se deve ouvir a pregação da palavra de Deus. Vamos utilizar para início das nossas reflexões o nosso Catecismo Maior de Westminster, o nosso símbolo de fé, juntamente com um breve catecismo e com a Confissão de Fé de Westminster. Então, na pergunta de número 160, diz assim: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Segue-se a resposta. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência,
preparação e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Que a escondam no coração e produzam frutos devidos no seu procedimento. Lendo essa questão do Catecismo Maior de Westminster, vemos que o texto estabelece que ouvir a pregação exige de nós 3 momentos distintos. Primeiro momento, antes de chegar à igreja. Necessitamos de esforço, que aí no texto está como diligência, planejamento com antecedência, ou seja, uma preparação, e oração. Para se ouvir bem a pregação do Evangelho, nosso preparo começa bem antes de chegar à igreja. Consideremos a seguinte meditação de Lois Bailey. Esse Lois Bailey é o autor do livro A Prática da Piedade. E na página 268 eu trago esta redação de seu livro. Parar de trabalhar cedo na véspera, para que seu corpo seja mais bem renovado e sua mente seja mais bem preparada para santificar o Shabá no dia seguinte. Por falta dessa preparação, você e seus servos, estando cansados do trabalho e da vigília da noite anterior, serão dominados por sonolência, quando deveriam estar adorando Deus e ouvindo o que seu Espírito diz à igreja para a instrução das almas. Vocês não conseguem manter firme a cabeça de tanto sono. A atitude que desonra a Deus, ofende a igreja e envergonha vocês. Veja que é interessante que este autor, um puritano do século XVII, já informava a igreja da época sobre a necessidade de se preparar antes de vir à igreja para ouvir a pregação do Evangelho. Ou seja, para ouvir Deus falar conosco na pregação do culto dominical, é necessário preparação antes. E aqui, mais adiante, Bailey faz menção do seguinte texto bíblico para dizer que devemos estar atento à nossa preparação para o dia do Senhor. Ele vai citar Êxodo 16, 23, que diz assim: Isto é o que diz o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Bom, embora esse texto trate dos procedimentos de um povo em trânsito, que receberia o maná para seguir viagem até a terra prometida, o princípio de necessária preparação para vivenciar o domingo cristão prevalece. Aqui eu fiz uma mudança, porque qual que é o sábado cristão? O sábado cristão é o domingo, né? E aqui é parênteses importante ser dito: o cristão ele guarda o sábado? Guarda, segundo a Confissão de Fé de Westminster, guarda sim. Só que o nosso sábado é o primeiro dia da semana, é o domingo, é o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, entende-se aí que há uma nova marcação de tempo. Então a igreja do Novo Testamento começa a guardar o domingo ao invés do sábado, do sétimo dia. Começa a guardar o primeiro dia da semana e não o sétimo dia da semana como os judeus guardam, né? Então o que a Bíblia nos ordena é guardar entre 7 dias. Isso está expresso no livro de Êxodo, em seu capítulo 20, lá no 4º mandamento. Mas, para nós cristãos, esse dia, ele não é o 7º dia, é o primeiro dia da semana, ou como alguns chamam também, do 8º dia, e como irá se chamar também lá no livro de Apocalipse, o dia do Senhor, que é o domingo, Dominus Dei, né? Domingo vem de Senhor, né? De Dominus, de Senhor, latim. Enfim,
o que o texto está dizendo aqui, e Bailey se apropria dele para isto, é que nós devemos nos preparar para ouvir a pregação da palavra de Deus em casa. Faz-se necessário planejar nosso domingo no decorrer da semana para estarmos atentos à pregação da palavra de Deus. É preciso esforço, planejamento e oração também. Orar pela igreja, orar por si e sua família, orar por quem há de pregar a palavra de Deus. Lembremos que o mundo resistirá à pregação da palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios, em seu capítulo 2, verso 14. Então, os homens naturais, o mundo, ri da pregação da palavra de Deus, faz piada. Eles não apreciam a pregação da palavra de Deus porque eles estão mortos em seus delitos e pecados. Do mundo não surgirá nenhuma apreciação da palavra pregada como palavra de Deus. Eles podem, talvez, demonstrar algum interesse por ser uma peça de oratória ou tomarem a pregação da palavra por outros vieses, né? Um olhar da estética, por exemplo. Mas o mundo não tem a palavra de Deus, a pregação com a palavra de Deus. E todas as vezes em que nós vemos a igreja e que nós não ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós também acabamos nos irmanando com o mundo. O cristão, a pregação é a palavra de Deus para a sua igreja. Também devemos lembrar que Satanás sempre fará tudo o que puder contra a pregação da palavra de Deus. Diz lá em Mateus 13, 19, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Por isso nós não podemos correr o risco de nos colocarmos diante de Deus de maneira displicente. Precisamos estar atentos ao momento da pregação, e essa atenção ela não começa na igreja, ela começa em casa, ela começa do decorrer da semana, onde já nos preparamos para o dia do Senhor. Como eu disse, então, precisamos de pelo menos 3 momentos para ouvir a palavra de Deus. O primeiro momento é de antecedência. O segundo momento trata-se dos instantes que transcorrem enquanto se acolhe a pregação da palavra de Deus. É o momento da entrega do sermão. Este momento também precisa de cuidado. Enquanto se ouve o sermão, precisa-se ter à mão a Bíblia para que possa comparar a Escritura com aquilo que se ouve. Então é muito comum o pregador, quando está pregando a palavra de Deus, fazer referência ao texto e você poder fazer ali a sua comparação, procurar entender o raciocínio do pregador. Enquanto o ministro estiver pregando, não se pode desviar a atenção para além do texto que ele cita. Por isso, muito cuidado, né? Às vezes, se nós não nos cuidarmos, até mesmo pegar a Bíblia, nós podemos aí cair em displicência. Se você não acompanhar o texto e se deixar levar pelos seus pensamentos, você começa a abrir a Bíblia em outros textos e lá você não vai aprender nada acerca do que está sendo dito. Ouçamos mais uma vez a fala de Bailey acerca disso. Em seu livro, como eu disse, no livro, qual que é o nome do livro dele? A Prática da Piedade. Isso. Então, diz assim Bailey em seu livro ainda: enquanto o pregador estiver expondo e aplicando a palavra do Senhor, olhe para ele, pois é uma grande ajuda manter viva a sua atenção e cuidar de não se perder em pensamentos vagos. Note-se que na sinagoga os olhos de todos estavam fitos em Cristo enquanto ele pregava, e todos ficavam pendentes dele quando ouviam. Lembre-se de que você está ali como um dos discípulos de Cristo, para crescer no conhecimento da salvação pela remissão dos pecados, mediante as ternas misericórdias de Deus. Então, quando nós estivermos ouvindo a pregação, é bom olhar para o pregador, não para envaidecê-lo, mas para auxiliar você mesmo a se obrigar a prestar atenção. Porque se você olhar para o lado, olhar para a cortina,
para a cor da parede, para a luminosidade do templo, você vai perder-se, porque a mente humana é assim, se nós não focarmos em um ponto, nós começamos a divagar. Então, geralmente as pessoas precisam de um ponto de observação, de um foco, para poder se concentrar mais. Também é importante notar que o nosso texto do Catecismo Maior de Westminster diz para que nós mobilizemos os valores cristãos ao ouvir a pregação. Note que a pregação precisa ser acolhida com fé, com amor e mansidão. Nosso coração precisa estar bem arado para receber a semente da palavra de Deus. Se permitirmos que a dúvida, o ódio ou a ira, valores contrários aos citados pelo Catecismo Maior de Westminster, criem raiz em nosso solo, a palavra de Deus não frutificará. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, quando nós estivermos ouvindo a palavra de Deus. Acolher com fé a pregação da palavra, examinando conforme está na Bíblia, mas simplesmente atendendo-a como palavra de Deus, dita para você naquele momento. Então ela precisa ser acolhida por um coração que está aberto a ouvir o que Deus tem para dizer e não impor o que Deus tem que dizer. Não vou ouvir, eu não gostei dessa pregação porque não trata do assunto que eu quero. Espera aí, isso não é um sentimento que deve compor o coração do cristão no momento. Nós somos discípulos e discípulas de Cristo, não somos consumidores de um produto. Não temos aqui nenhum tipo de saque, serviço de atendimento ao cliente para poder fazer algum tipo de reclamação neste nível para Deus. Nós precisamos atender aquilo que Deus diz e separa para nós por meio da sua bendita providência. Baile ainda nos ajuda mais numa outra situação do seu texto que eu trago para vocês acerca do pregador. Se o método do pregador for estranho ou confuso, esforce-se para lembrar os seguintes pontos. 1. Quantas coisas ele ensinou que você não sabia? E seja agradecido. 2. Que pecados ele reprovou, dos quais a sua consciência lhe diz que você é culpado? Então trate de se corrigir. 3. Das virtudes às quais ele exortou os ouvintes, quais não são tão perfeitas em sua pessoa? E então empenhe-se em praticá-la com mais zelo e diligência. Ou seja, ainda que o pregador seja ruim, que é o que ele está dizendo aqui, ele diz, ainda assim é possível tirar proveito da pregação da palavra de Deus, ainda que a instrumentalidade dele não seja das melhores. Ou seja, não é desculpa para Deus nós dizemos, Senhor, nós nunca prestamos atenção na tua palavra, porque afinal de contas o pregador não era lá essas coisas. Deus não nos terá por inocentes se usarmos esse tipo de subterfúgio. Ele espera que nós nos responsabilizemos por aquilo que tomamos conhecimento. E veja a maneira que o cristão é apresentado aqui, como uma pessoa grata por aquilo que ouve, uma pessoa que reconhece como pecador, quer ter os seus pecados corrigidos por Deus, e uma pessoa que empenha-se em conhecer mais acerca de Deus, ou seja, ele também é grato por aquilo que está aprendendo e vai tentar praticar com zelo e diligência. Portanto, ouça a pregação como palavra de Deus, é o que o catecismo também nos exorta. Em Atos, no capítulo 10, verso 33, assevera assim: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Esta é a fala do apóstolo Pedro, não do apóstolo Pedro, mas do episódio onde ele encontra Cornélio, Cornélio expressa-se dessa forma, porque estava aguardando Pedro chegar, e ele diz, olha, você é o pregador da palavra, fale a pregação da palavra de Deus, nós iremos acolher. Tem outro texto também que trata sobre ouvir a pregação, está lá em 1 Tessalonicenses 2,13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ou seja, Paulo está aqui dando um elogio aos Tessalonicenses,
se lembrando de que quando pregava a palavra, eles respeitavam a palavra de Deus pregada e a acolhiam como palavra de Deus, e não como palavra de homens, no caso. Porque a palavra ela não pertence a homens, ela é a palavra de Deus. Esta palavra que eu estou ensinando aqui, ela não é do Ricardo, eu não tenho direitos autorais sobre ela, não é o meu produto. Eu estou simplesmente reverberando, ecoando aquilo que as Escrituras dizem. Então isso não são palavras do Ricardo, são palavras de Cristo. Então, por serem palavras de Cristo, é que você acolhe. E nunca, jamais iremos pensar que você acolhe pelo grande apreço ou pelo respeito que tem por mim, mas por ser as palavras de Cristo. Lembrando que uma das principais táticas da velha serpente é desacreditar da palavra de Deus para ter vantagem sobre a igreja, né? Devemos tomar cuidado com isso. Uma das primeiras formas de a serpente tentar seduzir Eva é através do ataque à palavra de Deus. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então Eva descreve a ordem de Deus e depois a serpente replica. Isso não é verdade, né? Deus na verdade, Ele não quer que vocês conheçam que do fruto vocês podem tirar algum tipo de vantagem. Ou seja, a tática da serpente é atacar a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus dita a Eva é atacada pela serpente, né? Então essa é uma das táticas de Satanás, é desacreditar a pregação da palavra de Deus. E essa, segundo Bailey, é a principal marca das ovelhas de Cristo, a atenção dada às palavras de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Evangelho de João, no capítulo 10, verso 27. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado, acolher a pregação da palavra de Deus com as palavras do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo. Nunca desacreditando, nunca acolhendo com dúvida, com amargura, mas acolhendo com coração bom, com fé e mansidão. Como eu disse, há 3 momentos que envolve o acolhimento da palavra de Deus, e o terceiro momento agora é o após o sermão. As pessoas devem levar o sermão no coração. Os textos bíblicos precisam fazer parte das nossas conversações. Quando foi a última vez que falou com alguém com entusiasmo sobre o entendimento da Bíblia por meio da pregação da sua igreja? Quando foi a última vez que você comentou parte do sermão com alguém? Olha, eu gostei dessa palavra que foi dita na igreja, essa palavra falou muito comigo, trouxe muita consolação. Eu estava passando tanta dificuldade, mas então lembrei desse trecho do sermão que eu ouvi. Quando será a última vez que você falou desta forma? Agora, apenas guisa de comparação, quando foi a última vez que falou com entusiasmo sobre os seus hobbies, sobre futebol, sobre passeio, sobre entretenimento, ou até mesmo coisas do trabalho? Se algo nos empolga mais do que as palavras de Cristo, algo existe dentro de nós que precisa ser corrigido. Temos que ser como os discípulos de Emaús. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, as Escrituras precisam aquecer o nosso coração nestas noites frias da vida. Nós não podemos permitir ou nos permitir ter mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Precisamos ter prazer na pregação da palavra de Deus. Sobretudo, é necessário que produzamos frutos. Não adianta apenas nos dispormos como ouvintes sem refletir em nossa prática. Precisamos ser bem mais do que ouvintes ou apreciadores de palestras. Precisamos ser discípulos e discípulas de Cristo. Ou seja, o sermão ele não deve ser também apreciado como um fim em si mesmo. O pastor falou bonito, que palavra muito boa. E aí até copia e tudo mais. Mas ficou por isso mesmo. Então você não ouviu o sermão, você ouviu uma palestra. Você se tornou um ouvinte de um palestrante. Então a sua maneira de acolher a fala da pregação é igual a uma pessoa que vai para um teatro, que vai para um evento talvez de alguma pessoa renomada para transmitir suas ideias, e você
acolhe aquelas ideias. Mas a pregação não, a pregação é para mudança de vida, transformação do nosso viver diante de Deus. Então tomemos cuidado para produzir frutos e ver se nós estamos de fato ouvindo a palavra de Deus como Deus quer que nós a ouçamos, produzindo frutos. Considerações, meus irmãos e irmãs, apenas uma aqui. Tenhamos cuidado. O pecado sempre procurará desviar a pregação da palavra de Deus de nossos corações. Devemos, por isso, nos aplicar como o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Que Deus nos ajude para que a pregação da palavra ela sempre esteja para nós como algo a ser preservado num baú separado em nossos corações. Que Deus muito nos abençoe. Amém. Amém.